E se eu te dissesse que nas selvas densas e inóspitas de El Salvador, em meio aos anos mais brutais da Guerra Civil, um soldado se deparou com algo que desafia toda a lógica e compreensão humana? O que você faria se soubesse que existem relatos militares deliberadamente suprimidos, histórias que poderiam redefinir tudo o que acreditamos saber sobre nossa própria origem e o mundo em que vivemos? Já se perguntou por que certas experiências de guerra nunca chegam aos noticiários? Por que veteranos carregam segredos que os assombram por décadas? Por que textos antigos e sagrados falam de gigantes que andaram entre nós? E por que essas narrativas são descartadas como meras lendas? Esta não é apenas uma história de conflito. É o testemunho de um homem que viu algo que não deveria existir. Algo tão extraordinário e perturbador que alterou para sempre sua visão sobre o que realmente habita nosso mundo. Em 1979, enquanto El Salvador mergulhava no caos da guerra, um militar salvadorenho teve um encontro que o perseguiria pelo resto da vida. Um encontro com seres que, segundo as antigas escrituras e mitos esquecidos, caminharam pela terra muito antes de a história ser registrada. O que esse soldado testemunhou nas selvas sombrias de El Salvador pode ser a prova mais contundente de que não estamos sozinhos neste planeta, e talvez nunca estivemos. Aviso importante: o nome do militar e as localizações específicas foram alterados para proteger a identidade e o anonimato das fontes envolvidas. Décadas se passaram, mas a memória permanece nítida na mente do veterano que compartilhou este relato extraordinário. Suas palavras, carregadas de um peso que transcende o tempo, revelam uma experiência que desafiou não apenas sua compreensão da realidade, mas sua própria sanidade. Eu estava de serviço nas montanhas ao norte da capital, ele relatou, a voz ainda carregada com os ecos do trauma. Era uma patrulha de reconhecimento de rotina, ou pelo menos era para ser. A Guerra Civil Salvadorenha, em 1979, estava apenas no início, mas já demonstrava a brutalidade que duraria 12 anos. As montanhas de Chalatenango eram um território de disputa, onde guerrilheiros e forças governamentais travavam uma batalha feroz entre árvores antigas e ravinas que cortavam a paisagem como feridas abertas na terra. O veterano, então com 28 anos e 7 de serviço, comandava uma unidade especializada em reconhecimento territorial nas áreas mais perigosas do país. Sua experiência em operações noturnas e conhecimento do terreno o tornavam crucial em missões de infiltração e observação. Naquela madrugada de agosto, o ar estava denso e úmido, típico da estação chuvosa. As árvores formavam um dossel quase impenetrável e a luz fraca da lua criava sombras fantasmagóricas no chão da floresta. O som da vida noturna da selva, grilos, sapos, o grito de um quetzal, criava uma sinfonia complexa que podia tanto esconder aproximações inimigas quanto alertar para presenças indesejadas por meio de interrupções abruptas. Foi como se a própria floresta tivesse prendido a respiração, o soldado recordou, com um tremor sutil na voz. De repente, todos os sons pararam. Nem um grilo, nem um sapo, nem mesmo o vento nas folhas. Apenas um silêncio total e opressor que parecia pressionar nossos ouvidos. O veterano estava posicionado com sua pequena unidade em uma formação rochosa, uma elevação estratégica a cerca de 15 metros acima do que parecia ser uma antiga trilha indígena usada por séculos. Ele ocupava o ponto de observação mais alto, com uma visão parcial mais estratégica do vale abaixo. Sua experiência militar o ensinou a valorizar esses pontos, especialmente em terreno montanhoso. Foi nesse momento de vigilância que ele sentiu a primeira vibração anômala atravessar o solo. De início, achei que poderia ser um veículo militar distante ou talvez um pequeno tremor de terra, ele explicou. El Salvador fica no anel de fogo do Pacífico e pequenos abalos sísmicos são comuns.
Mas esta vibração era completamente diferente. A vibração era rítmica e constante, como se viesse de uma fonte específica e se movesse de forma direcionada. Eu senti o chão tremer de uma forma que não conseguia explicar. Ele lembra com precisão. Não era como um terremoto, era como a vibração de um veículo militar pesado, mas estávamos no meio do nada, sem nenhuma estrada por quilômetros. As vibrações se intensificaram gradualmente, indicando que a fonte se aproximava. Cada impacto parecia ecoar através do solo, subindo pelas pernas do soldado e se instalando em seu estômago como um presságio de algo inominável. Sua vasta experiência militar lhe dizia que algo estava profundamente errado, mas nada em seu treinamento o preparou para o que ele estava prestes a testemunhar. Como um soldado experiente, treinado para identificar ameaças convencionais, poderia processar sinais que desafiavam completamente sua compreensão da realidade. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiaria qualquer explicação racional ou enquadramento militar. Através da cortina verde da vegetação, a cerca de 100 metros, o veterano vislumbrou uma silhueta que o fez paralisar. A figura era inequivocamente humanoide, mas suas proporções superavam qualquer parâmetro humano. Era como observar algo saído das páginas dos contos de fadas, ele descreveu. Mas não havia nada de mágico. Era algo primitivo, poderoso e real. Cada fibra do meu ser militar me dizia que aquilo não deveria existir, mas meus olhos viam exatamente o contrário. A altura da criatura era difícil de precisar devido à vegetação, mas o soldado estimou conservadoramente entre 4 e 5 metros. A magnitude da figura era esmagadora. Ainda mais impressionante era a fluidez de seus movimentos. Não havia a falta de coordenação que se esperaria de uma criatura tão gigantesca em terreno irregular. Cada passo parecia calculado e proposital, ele relembrou com os olhos distantes. Era como se a criatura conhecesse cada centímetro daquele terreno, como se aquela floresta fosse seu território há muito mais tempo do que qualquer presença humana. A entidade se movia com uma cadência que sugeria não apenas familiaridade, mas uma propriedade territorial antiga. Não havia pressa nem cautela. Durante os tensos minutos de observação, o soldado permaneceu em silêncio absoluto, observando uma figura que desafiava fundamentalmente tudo o que ele sabia sobre a realidade. Não era apenas o tamanho monumental que o aterrorizava, mas a sensação de estar na presença de algo verdadeiramente antigo que pertencia àquele lugar. O que se seguiu àquela primeira visão foi o que o veterano descreveria como o medo mais puro que já senti na vida. Não era o medo do combate, mas algo mais profundo e primitivo. Não era o medo de morrer em batalha, ele confessou, a voz baixando para um sussurro. Era algo que vinha de um lugar muito mais antigo em mim. Era como se cada célula do meu corpo me mandasse fugir, mas eu estava completamente paralisado. Por exatos 23 minutos, ele checou o relógio militar. Ele permaneceu em sua posição, observando a criatura que caminhava com a suprema indiferença de quem é dominante em seu território. A entidade não demonstrava pressa nem preocupação. Era como observar o verdadeiro proprietário daquelas montanhas, o veterano refletiu. Nós éramos os intrusos ali, os visitantes indesejados. Durante esses minutos, pensamentos contraditórios passavam pela mente do soldado. Sua curiosidade militar o impelia a observar e relatar, mas seu instinto de sobrevivência gritava para fugir. Como a mente humana processa algo que desafia suas categorias de compreensão? Meus companheiros também viram, o veterano afirmou com convicção. Todos entramos em estado de choque coletivo. Era como se 5 homens experientes, treinados para enfrentar qualquer ameaça, tivessem se transformado em estátuas diante de algo que transcendia nossa compreensão. O silêncio entre eles não era apenas tático, mas existencial. Cada homem tentava desesperadamente processar uma experiência impossível. Alguns de seus companheiros chegaram a sussurrar sobre a possibilidade de abater a criatura, nascida do desespero de retomar algum controle.
2 soldados sugeriram tentar matá-lo para ficar ricos. O veterano recordou balançando a cabeça. O sargento os mandou calar. Todos achamos a ideia idiota. A reação do líder da unidade revelava uma compreensão intuitiva. Um ser capaz de inspirar aquele terror não poderia ser enfrentado com armamento convencional. Havia algo na presença da criatura, uma aura de poder antigo e inviolável, que sugeria que atacá-la seria inútil e perigoso. A criatura continuou seu trajeto com uma metodicidade quase ritualística. O veterano observou, fascinado apesar do terror, como a entidade navegava pela vegetação sem causar dano. Galhos não quebravam. A vegetação rasteira não era pisoteada. Era como se a própria floresta se acomodasse à sua passagem, reconhecendo sua legitimidade ancestral. Era como ver uma dança antiga entre a criatura e a floresta, ele descreveu. Não havia destruição. Era harmonia, como se eles fossem parte do mesmo sistema há milhares de anos. Essa observação foi uma das mais perturbadoras. A ideia de que aquela criatura era um residente estabelecido, e não um intruso, levantava questões sobre a história da região que desafiavam tudo o que ele sabia sobre El Salvador. Quantos outros seres similares poderiam habitar as áreas remotas da América Central? Por quanto tempo essas criaturas coexistiram secretamente com os humanos? E, mais perturbador, por que esse conhecimento nunca chegou aos círculos oficiais? A criatura finalmente desapareceu na densa vegetação, deixando apenas o eco fantasmagórico de seus passos. Mas sua ausência não trouxe alívio imediato. Ficamos em nossas posições por mais de 1 hora depois que ela sumiu, o veterano relatou. Ninguém queria ser o primeiro a se mover. Havia um medo coletivo de que houvesse outras criaturas na área ou que aquela pudesse voltar. O silêncio que se seguiu era qualitativamente diferente do anterior. Era um silêncio de processamento mental. Quando finalmente se moveram, foi com uma cautela que ia muito além dos protocolos militares. Cada sombra era uma possível criatura. Cada som natural da floresta era interpretado como uma ameaça. Voltamos para a base o mais rápido e silenciosamente possível, ele contou. Ninguém falou uma única palavra. Era como se estivéssemos processando algo que nossa mente se recusava a aceitar, mas que sabíamos ter acontecido. A jornada de volta, que normalmente levaria 2 horas, foi concluída em tempo recorde. Mas não era eficiência militar, era a fuga primitiva de algo que desafiou sua compreensão da realidade. Ao chegarem à base e relatarem o ocorrido, a reação foi devastadoramente desmotivadora. Ninguém acreditou, o soldado disse com amargura. Fomos tratados como se tivéssemos tido uma alucinação coletiva ou estresse de combate. Os oficiais superiores, focados na guerra, não tinham tempo para relatórios que não se encaixavam nas categorias de ameaças conhecidas. Guerrilheiros, contrabandistas, traficantes, essas eram ameaças tangíveis. Criaturas gigantes não se encaixavam em nenhum protocolo. Os pilotos foram os mais céticos, ele recordou com frustração. Eles diziam que voavam sobre a selva o tempo todo e teriam visto uma criatura tão grande. Essa reação era logicamente compreensível do ponto de vista militar. O reconhecimento aéreo era fundamental, e a ideia de que algo tão grande pudesse existir sem ser detectado parecia improvável. Mas o soldado manteve sua versão dos fatos. Eu enfatizei que não tive uma visão clara. Havia árvores bloqueando. Não posso afirmar todos os detalhes. Apesar do ceticismo, o veterano nunca vacilou em sua convicção sobre a realidade do que testemunhou. Tudo o que sei com certeza é que o chão tremeu de uma forma muito específica, como se algo grande e pesado estivesse se aproximando, ele reiterou. Eu vi o que parecia ser um ser humano gigante caminhando. Me escondi e só saí quando ele havia sumido. Questionado sobre a ausência de evidências físicas, ele respondeu com honestidade. Não sei de nada sobre evidências, só sei o que vi naquele dia, e o que vi foi real. Essa persistência não era defensiva,
mas a consistência tranquila de alguém que testemunhou algo extraordinário e não sentia a necessidade de convencer ninguém. Décadas depois, o veterano continua processando as implicações de sua experiência. Se criaturas assim habitam as regiões remotas de El Salvador, que outras suposições sobre a biodiversidade regional precisam ser revistas? Às vezes me pergunto quantas outras coisas existem naquelas montanhas que nunca foram documentadas, ele refletiu. Quantas outras experiências similares foram relatadas e depois arquivadas porque não se encaixavam em categorias oficiais. A Guerra Civil Salvadorenha, que devastou o país de 1979 a 1992, deixou vastas áreas rurais inacessíveis. Essas zonas livres involuntárias podem ter criado santuários naturais, onde a vida selvagem e potencialmente outras formas de vida poderia existir sem interferência. A tradição indígena local também oferece pistas intrigantes. Os povos Pipil e Lenca tinham lendas orais sobre homens-montanha gigantes que habitavam as áreas mais altas das cordilheiras. Essas narrativas, frequentemente descartadas como folclore, podem ser memórias culturais de encontros reais com esses seres ancestrais. Para o veterano, a experiência foi um divisor de águas existencial. Mudou completamente minha perspectiva sobre o que é possível neste mundo, ele confessou. Não apenas sobre criaturas, mas sobre os limites da nossa compreensão coletiva. A experiência levanta questões sobre a natureza da realidade e a credibilidade institucional. Como sociedade, estamos preparados para processar informações que desafiam nossos conhecimentos estabelecidos? Quantos relatos extraordinários são descartados não por falta de mérito, mas porque não se encaixam em frameworks explicativos aceitos? O caso do soldado salvadorenho permanece como um lembrete perturbador de que nossa compreensão do mundo natural pode ser muito mais limitada do que pensamos, e que a verdade pode ser mais bizarra do que qualquer ficção. O relato do veterano salvadorenho nos confronta com perguntas fundamentais que ecoam em milênios de tradições humanas. Que tipo de criaturas gigantes seriam essas que caminhavam nas selvas de El Salvador? Para entender as possibilidades, é preciso mergulhar nas narrativas antigas de diversas culturas. Os Anunnaki, descritos em textos cuneiformes sumérios de mais de 4.000 anos, eram seres de estatura colossal que supostamente desceram dos céus para habitar a Terra. Essas escrituras antigas os descrevem como entidades gigantescas, com conhecimento avançado, que influenciaram o desenvolvimento da civilização humana. Seriam os gigantes de El Salvador descendentes diretos dessa linhagem ancestral? Por outro lado, os Nefilim, mencionados no livro de Gênesis e no livro de Enoque, representam uma categoria ainda mais perturbadora de seres gigantes. Descritos como os gigantes que existiam na Terra naqueles dias, eles seriam o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Sua estatura monumental e natureza híbrida os tornavam fascinantes e aterrorizantes. Ambas as tradições convergem em pontos cruciais que ressoam com o relato do soldado. Seres de estatura impossível, movimentos majestosos e uma presença que inspirava terror primordial. A sensação de estar diante de algo antigo e proprietário do território ecoa nas descrições históricas desses seres. Mas e se houver uma terceira possibilidade? E se essas criaturas representam uma linhagem completamente desconhecida de hominídeos que sobreviveu em regiões remotas, evoluindo paralelamente à humanidade? Essa teoria explicaria sua natureza humanoide e sua capacidade de permanecer oculta da ciência moderna. A escolha de El Salvador como cenário para este encontro não é uma coincidência. O pequeno país, com seus 21.041 km², possui características topográficas únicas que o tornam um refúgio ideal para criaturas que evitam a civilização. As montanhas de Chalatenango, onde ocorreu o avistamento, fazem parte de uma cordilheira que atravessa o país. Essa formação montanhosa cria vales profundos, cavernas naturais
e florestas impenetráveis que permanecem em grande parte inexploradas. Durante a Guerra Civil, vastas áreas rurais se tornaram zonas de conflito, isolando regiões inteiras do controle governamental ou da exploração científica. Essas zonas livres, involuntárias, criaram santuários naturais, onde a vida selvagem e potencialmente outras formas de vida poderia existir sem interferência. Além disso, El Salvador está na convergência de 3 placas tectônicas. Essa intensa atividade geológica criou uma rede subterrânea complexa de cavernas e túneis que poderiam servir como habitat ideal para seres que evitam o contato humano. A tradição indígena local também oferece pistas. Os povos Pipiu e Lenca tinham lendas orais sobre homens-montanha gigantes que habitavam as áreas mais altas. Essas narrativas, frequentemente ignoradas, podem ser memórias culturais de encontros reais. O ceticismo enfrentado pelo soldado salvadorenho reflete um padrão global de negação de relatos sobre seres gigantes. Essa descrença não é acidental, é resultado de uma complexa confluência de fatores científicos, culturais e institucionais que trabalham para marginalizar qualquer evidência que desafie os paradigmas estabelecidos. Do ponto de vista científico, os relatos de criaturas gigantescas humanoides enfrentam a ausência de evidência física catalogada. A paleontologia moderna estabeleceu cronogramas evolutivos específicos para os hominídeos, e a existência de uma linhagem gigante paralela não se encaixa nos modelos aceitos. Institucionalmente, organizações militares têm protocolos rígidos para a classificação de ameaças. Avistamentos que não se enquadram em categorias reconhecidas são frequentemente arquivados. Admitir a existência de criaturas desconhecidas exigiria uma revisão de protocolos de segurança e estratégias. A mídia mainstream enfrenta pressões comerciais e editoriais para manter a credibilidade. Relatos extraordinários, mesmo de fontes respeitáveis, são frequentemente relegados a seções de entretenimento ou curiosidades para evitar questionamentos sobre o rigor jornalístico. Culturalmente, a sociedade moderna desenvolveu uma resistência a narrativas que desafiam nossa sensação de controle. A ideia de que criaturas poderosas e inteligentes podem existir fora do nosso conhecimento é perturbadora para uma visão de mundo baseada na supremacia humana. Quando grandes canais de comunicação abordam relatos sobre seres gigantes, o tratamento geralmente segue padrões previsíveis que neutralizam qualquer impacto sério. Canais de televisão frequentemente enquadram esses relatos em programas de mistérios não resolvidos, categorizando-os como entretenimento especulativo em vez de investigação jornalística. Essa abordagem permite que o conteúdo seja apresentado sem endossar sua veracidade. Jornais e revistas raramente dedicam recursos para verificar esses relatos. Quando mencionados, geralmente são como curiosidades regionais, ou são rapidamente descredibilizados por citações de cientistas que desmistificam as afirmações sem uma investigação independente. Plataformas digitais e redes sociais criaram um ambiente onde relatos extraordinários se misturam com teorias da conspiração e desinformação. Essa saturação torna difícil distinguir entre relatos genuínos e fabricações, diminuindo a credibilidade de todos os testemunhos. O resultado é um ciclo vicioso. Testemunhas hesitam em compartilhar experiências por medo do ridículo, enquanto a ausência de relatos oficiais é usada para justificar o ceticismo contínuo. Imagine por um instante que o relato do soldado salvadorenho seja totalmente verdadeiro. Se criaturas humanoides gigantes realmente coexistem conosco em regiões remotas do planeta há milênios, quais seriam as implicações fundamentais para a nossa sociedade e para os pilares que a sustentam? A confirmação da existência desses seres ancestrais validaria aspectos de diversas tradições espirituais que foram relegados ao status de mito. Textos bíblicos, tradições sumérias, lendas nórdicas e narrativas indígenas americanas, todas convergem em suas descrições de gigantes ancestrais.
Essa validação forçaria uma reavaliação fundamental de como interpretamos escrituras e tradições orais antigas. A descoberta oficial de uma linhagem hominídea gigante desconhecida revolucionaria nossa compreensão da evolução, antropologia e biodiversidade. Os modelos estabelecidos de desenvolvimento evolutivo teriam que ser revisados para acomodar a existência de espécies paralelas com características físicas tão drasticamente diferentes. A revelação de que criaturas inteligentes e poderosas habitaram nosso planeta secretamente questionaria nossas suposições sobre a supremacia humana. Se seres mais antigos e possivelmente mais poderosos que os humanos existem, qual é, de fato, a nossa posição na hierarquia planetária? Governos seriam forçados a revelar décadas, ou até séculos, de conhecimento suprimido sobre essas criaturas. A extensão dessa ocultação sistemática levantaria questões profundas sobre transparência governamental, o direito à informação e os limites éticos da classificação de segurança nacional. A existência confirmada de seres que transcendem nossa compreensão atual da realidade forçaria uma reavaliação da natureza da consciência, da inteligência e do nosso lugar no cosmos. Estaríamos preparados psicologicamente para aceitar que não somos os únicos seres inteligentes evoluídos neste planeta? O testemunho do soldado representa muito mais do que um avistamento isolado. É um convite para questionarmos os limites de nossa compreensão da realidade e considerarmos a possibilidade de que nosso mundo seja muito mais complexo e povoado do que nossas instituições oficiais reconhecem. Se criaturas como a descrita pelo soldado realmente existem, elas seriam uma ponte viva entre o nosso mundo moderno e as eras ancestrais, quando a distinção entre mito e realidade era menos definida. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade de que muitas lendas preservadas por culturas tradicionais contêm núcleos de verdade histórica que foram sistematicamente descartados pela arrogância intelectual moderna. A persistência de relatos similares em culturas geograficamente e historicamente separadas sugere que talvez não estejamos lidando com fantasias coletivas, mas com memórias culturais de encontros reais com seres que existiam e talvez ainda existam nas regiões mais remotas e inacessíveis de nosso planeta. O soldado salvadorenho carregou o peso de seu testemunho por décadas, sabendo que poucos acreditariam nele, mas incapaz de negar a realidade do que havia testemunhado. Sua consistência narrativa e a relutância em embelezar os detalhes sugerem a autenticidade de alguém que simplesmente relatou o que viu, independentemente das implicações. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes mais estranha que a ficção, talvez seja a hora de considerar a possibilidade de que não estamos sozinhos neste planeta e talvez nunca estivemos. Talvez seja a hora de reconhecermos que os limites de nossa compreensão científica não definem os limites da realidade possível. O testemunho de um soldado em uma montanha remota de El Salvador pode ser mais do que uma história extraordinária. Pode ser uma janela para verdades antigas que nossa civilização moderna ainda não está pronta para aceitar, mas que podem ser essenciais para uma compreensão mais completa de nosso mundo. Se este relato chamou sua atenção, se despertou questionamentos sobre os limites de nossa realidade, ou se apenas o fez refletir sobre as possibilidades ocultas que podem existir nas regiões mais remotas do nosso planeta, então ele cumpriu seu propósito fundamental. Compartilhe sua opinião e ajude a dar voz a pessoas como o veterano salvadorenho, que tiveram a coragem de relatar experiências que desafiam nossa compreensão convencional. Cada compartilhamento é um voto pela transparência e pela investigação séria de fenômenos extraordinários. Você já teve alguma experiência similar? Conhece relatos parecidos de outras regiões? Acredita que devemos investigar mais seriamente essas narrativas ou permanece cético? Sua perspectiva enriquece o diálogo e pode fornecer peças adicionais para este quebra-cabeça complexo. Deixe um like se você acredita que histórias como esta merecem ser preservadas e investigadas seriamente, independentemente de quão extraordinárias pareçam.
Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo à luz relatos que, de outra forma, permaneceriam enterrados no silêncio institucional. A verdade, por mais estranha que seja, merece ser ouvida. E talvez, coletivamente, possamos começar a montar um quadro mais completo da realidade extraordinária que pode existir além dos limites da nossa compreensão atual. Obrigado por estar conosco nesta jornada rumo ao desconhecido.